Games e acessórios são na loja Nova Era, link na descrição. Daí beleza, eu sou o Velberan e estou aqui para comentar que a Netflix anunciou que ano que vem eles vão começar a exibir Evangelion, um dos animes mais influentes de todos os tempos, junto com Hokuto no Ken, Dragon Ball e mais alguns outros. Certamente ele tem um papel muito importante dentro da anime esfera e, na minha opinião, ele foi assim imprescindível pela formação dos otakus, do movimento otaku aqui no Brasil. Claro que Cavaleiros do Zodíaco teve uma importância enorme em começar a popularizar os animes quando foi exibido pela primeira vez lá na Manchete ainda. Só que quando o Evangelion chegou aqui, o negócio virou outra coisa, sabe? Virou um movimento mesmo e tem aí os otakus que a gente conhece até hoje. E quando eu vi esse anúncio, vi a galera aí surtando, pirando mesmo, relembrando do anime, eu também comecei a relembrar de como que foi a época da chegada do Evangelion aqui e tudo que mudou desde então para a galerinha que gosta de animes japoneses aqui no Brasil. Então eu vou contar aí um pouquinho dessas histórias para você, sem spoiler, beleza? Se você não assistiu ainda Evangelion, pode assistir esse vídeo aqui na boca. Eu vou passar informações mínimas sobre o contexto da história, porque tem alguns spoilers que podem destruir mesmo a sua experiência, beleza? Não vou passar nada disso daí, pode ficar tranquilamente, até porque a história mesmo do Evangelion, ela é super complexa, o miolo assim, né? Ela basicamente é uma história de fantasia científica com mechas. Mechas, se por acaso você não sabe, são aqueles robôs gigantes que saem destruindo tudo. No caso do Evangelion, os mechas seriam criaturas biomecânicas pilotadas por crianças que têm uma capacidade de se conectar com ela e envolver suas emoções para comandar essas máquinas. Eles lutam contra os Angels, criaturas que veio do espaço. O pessoal lá no começo não sabe direito da onde que elas vieram. Então é assim mais ou menos que começa a brincadeira. Então você vai pensar assim, nossa, mas é um anime de ação, de pancadaria. O legal mesmo dele não é exatamente isso, tá? A história circula em torno de 3 personagens basicamente. A Asuka é uma ruivinha que se veste de vermelho e ela é extremamente arrogante. É uma personagem bem legal, tem muita gente que gosta dela, mas ela é um tanto quanto xarope assim no decorrer da série. E a segunda é a Rei. Com certeza, se você procurar Evangelion aí no Google agora, a primeira imagem que vai aparecer é da Rei, uma menina de cabelo azul, meio soturna. Ela tá sempre com um semblante meio triste, sabe? E a figura da Rei foi algo muito diferente para os padrões da época de anime, o visual dela, o desenho dela e também, assim, vamos dizer, uma sensualidade implícita numa garota meio tristonha. Eu não sou um especialista neste ramo, mas posso deduzir que a Rei foi uma propulsora dos rentão que apareceram com umas garotas assim, sabe? Nos modelos mais dela. Fora que a figura da Rei também inspirou uma porrada de outras personagens que vieram depois disso. Eu acho que a Hatsune Miku, né, que é um fenômeno aí até hoje da cultura pop japonesa, ela tem um pouquinho de Rei no seu desenho também. Sem dúvida, a figura da Rei é a mais conhecida no Evangelho, mas a história não é exatamente sobre ela. Tem muitas coisas que a gente vai descobrir sobre essa personagem durante o anime, mas o personagem principal mesmo é o Shinji, um garoto adolescente com autoestima zero. O cara, ele simplesmente se acha um desperdício de matéria orgânica no planeta. Ele acha assim que a existência dele não serve pra nada e não faria a menor diferença pra ninguém se amanhã ele simplesmente deixasse de existir. Só que ele não é um cara depressivo, ele é simplesmente um cara que não tá mais nem aí pra nada no mundo, porque acha que a existência dele não faz a menor diferença pra ninguém. É um personagem muito diferente de qualquer outra coisa que eu já tinha visto num anime até então, com uma carga dramática assim tão
profunda. A maioria dos adolescentes passa por uma hora ou outra por alguma crise existencial, pelo menos aqueles que não tem que trabalhar para sustentar a casa e tudo mais, né? Esses aí geralmente estão lá ralando e não ficam lá pensando nessas coisas, mas o Shinji, ele falava com o público de uma maneira muito diferente. Era muito fácil para um adolescente se ver no Shinji de alguma forma e ter essa empatia. Então isso daí foi o que pegou mais pra mim e pra muita gente que assistiu o Evangelion também. Ele tem algumas cenas de ação bem legais, uns gore que são bem escandalosos, a história dele é bem montada, tem gente que discute o que rola nesse anime até hoje, só que a construção dos personagens é o que trouxe a emoção pra série e também o que ela tinha de mais diferente e ousada. Eu não sei se esse daí foi o primeiro anime a tratar de uma maneira mais profunda mesmo a construção dos personagens. Claro que tudo quanto é anime, eles fazem, né, a construção, tem os seus dramas, os personagens têm suas crises e tudo mais, só que não de uma maneira tão profunda quanto a gente viu no Evangelion, e por isso aquele negócio foi tão assim de explodir a cabeça na época. O curioso é que a série do Evangelho só tiveram 26 episódios e quando o anime terminou, o mangá tava rolando. Na verdade, o mangá só terminou em 2013, se eu não me engano. Eu não li o mangá ainda, mas quem acompanhou diz que o que rola lá é completamente diferente do que acontece no anime, e por isso tem muita gente que fala que o anime é uma bobeira e que não representa fielmente a obra do autor. O certo seria você ler os mangás ou então assistir os OVAs que saíram depois, que contam a história de uma outra forma. E por sinal, alguns desses OVAs vão passar na Netflix ano que vem também. Mas não quer dizer que essa série de 26 episódios aí seja ruim. É muito legal e muito influente, como eu comentei para vocês. Na época que o Evangelho foi lançado, 1995, demorou alguns anos para ele chegar no Brasil mesmo. O pessoal que assistia de anime era só o que passava na TV. A gente estava completamente à mercê da boa vontade da Manchete, do SBT e, na pior das hipóteses, da Rede Globo também, né? Que passou um pouco depois a exibir algumas coisas também. Então a galera que curtia anime curtia só aquelas coisas lá porque era o que tinha pra assistir. Eu tinha um amigo que conhecia um cara que morava no Japão, e esse cara que morava no Japão, ele mandava algumas fitas de videocassete aqui pro Brasil pra esse cara, que ele fazia a cópia das fitas de videocassete e saía distribuindo pra todo mundo. Então, através desse meu amigo, conheci um cara que tava no Japão, eu consegui acesso a uma coisa ou outra. Inclusive, esse meu amigo, ele tinha uma cópia de um OVA do Macross que ele amava de tudo quanto é forma, e não assistia, pra você ter uma ideia, ele não assistia a fita dele porque tinha medo dela gastar e estragar. Isso daí é uma coisa que o pessoal que nasceu depois dos anos 2000 não deve fazer nem ideia do que eu tô falando. Mas lá, né, quando tudo isso daqui era mato ainda, internet era coisa de marajá, e mesmo assim ainda não tinha o compartilhamento de vídeos que a gente tem hoje, então ninguém baixava animes pela internet até então. DVD também ainda não existia, talvez tivesse algum protótipo aqui ou ali, mas era coisa para poucos. A gente assistia as coisas por fitas de videocassete mesmo, que era um cartucho grandão com uma fita de plástico enrolada no meio dela, e essa fita, conforme vai passando no cabeçote do aparelho para fazer a leitura, ela tem um desgaste, vai desgastando, você vai pegar a imagem, ela fica toda trêmula, com interferências, assim, é coisa bem louca. Mas era o que acontecia com uma fita de videocassete que era muito boa, né? Logo ela ia pro saco lá e ficava com uma imagem toda zoada. Um tempo depois apareceu aqui no Brasil um grupo que eu não me lembro o nome, se eu não me engano era um pessoal de São Paulo, que comprava Laserdisc, né? Que eram os, vamos dizer assim, um CD gigante
do tamanho de um LP. Em quase todos os lugares do mundo, o Laserdisc flopou, foi um fracasso total. Mas no Japão ele deu certo e tiveram muitos animes que saíram em séries completas para Laserdisc. Então este grupo conseguia comprar os Laserdisc do Japão. Eles tinham uma ilha de edição onde colocavam legenda, eles legendavam tudinho e vendiam cópia desses animes na internet por um preço assim módico, né? A gente fazia as contas lá, não, eles estão cobrando lá o frete, o preço do material e uma graninha, né, pra conseguir comprar mais material pelo serviço de legendagem que eles faziam, num preço razoavelmente barato para o trampo que eles tinham, então até que compensava. Só que na época eu era um duro, né, trabalhava de estagiário ganhando uma merreca lá por mês, não conseguia comprar nada. Eu só conseguia uma ou outra série assim também emprestada dos amigos pra assistir. Mas foi assim que eu assisti lá coisas como Suzaku no Miku, Náusea na Montanha dos Ventos, alguns poucos episódios perdidos de Dragon Ball Z, que não era exibido no Brasil ainda, e do Ranma Meia também, fora OVAs espalhados por aí de outras séries menores. E as poucas pessoas que gostavam de anime na minha cidade formaram um grupinho chamado Dankey, eu não me lembro o nome certinho, mas chamavam o grupo de Dankey. Eles compartilhavam lá informações sobre o que estava saindo no Japão, era coisa muito difícil de conseguir na época. Se organizavam para fazer alguns encontrinhos e sempre enchiam o saco da galera nos encontros de RPG. Tinha bastante encontro de RPG aqui em Curitiba nesse período, e sempre tinha lá uma salinha onde exibiam alguns animes catados diretamente do Japão, coisa que não aparecia ainda no Brasil, e tava lá a galerinha vestida, não era cosplay ainda, mas eles se vestiam mais ou menos como colegial japonês, assim, com os cabelinhos, e ficavam lá e fazendo as poses e falas típicas de animes. Esses daí foram os primeiros otakus. E é até irônico que na época eu era RPGista, mas eu gostava de animes também, então quando dava um tempinho eu ia lá assistir algumas coisas também, mas eu via muitos colegas RPGistas que ficavam metendo pau nos otaquinhos lá, porque eles ficavam enchendo o saco nos encontros que não eram deles. E hoje é o contrário. Hoje os eventos de anime que estão bombando em todos os lugares do Brasil, e fica a galerinha do RPG numa salinha lá, num cantinho, jogando os seus jogos ou seus tabuleiros também, pra vocês verem como que o mundo dá voltas, né? Mas enfim, falando desse grupo, falando de como que era o cenário no Brasil da segunda metade dos anos 90, a dificuldade que a gente tinha pra conseguir essas coisas e tal, chegou um belo dia que o pessoal começou a falar desse tal de Evangelion, velho. Não sei quem que assistiu lá e surtou, falou que o bagulho era divino, de outro mundo, completamente diferente de tudo que existia, e falava aqui, falava ali, o caramba, velho, que evangelho é esse? Deve ser muito da hora mesmo, quero assistir essa porcaria aí também, caramba, como é que eu consigo umas fitinhas de videocassete pra assistir? E fiquei sabendo que um canal aqui do Brasil, que era o Locomotion, era um canal de TV a cabo, não sei se era TV a cabo ou de satélite, mas enfim, pouca gente tinha assinatura deste canal. Esse canal aí, ele tava exibindo o Evangelion, e com muito trampo eu consegui conhecer uma pessoa que conhecia uma pessoa que conhecia uma pessoa que tinha essas fitas aí, e pum, chegou pra mim. Eu peguei as fitas, fui assistir e devorei, assim, sabe? Eram 26 episódios, devo ter assistido em 2 dias, né? Nos meus tempos livres lá, foi bem rápido mesmo. E cara, eu fiquei assim, ó, mano, que é isso, velho? Que é isso? Eu nunca tinha assistido nada como Evangelion, era muito diferente mesmo de tudo o que tinha até então. E claro, eu lá nos meus 13, 14 anos, quando assistia isso daí, me identifiquei bastante com o Shinji e seu complexo existencial, e várias outras pessoas assim também se identificaram bastante com o Shinji. O pessoal até começou a usar um termo chamado complexo de Shinji para se referir às pessoas que tinham crises existenciais ou que se achava um nada neste universo.
universo. Se eu não me engano, eu usei esse termo em um outro vídeo aqui do canal também, o complexo de Shinji. Quando você assistir o Evangelion, você vai saber do que eu tô falando. Com toda a fama que o Evangelion ganhou aqui no Brasil, o pessoal que assistiu se interessou ainda mais por animes e parou de se contentar apenas com o que aparecia na TV brasileira. As pessoas começaram a procurar mais animes para assistir, se informar, formar grupinhos, aprender uma outra palavrinha em japonês como baka e ficar aí apavorando nos eventos e tudo mais. Foi aí que eu vi a formação de uma comunidade de verdade em torno das pessoas que gostam de animes, e são os otakus que a gente tem por aí até hoje. Eu quero que você que manja da gênesis da otaquice brasileira comente aí pra gente como que foi a sua experiência na sua cidade, se o Evangelion teve essa participação aí, essa importância toda para o movimento, beleza? Manda ver aí nos comentários que o espaço é de vocês. Agora a Netflix anunciou que vai exibir o Evangelion e a galera aí da internet surtou, estão falando muito mesmo. E antes disso daí, o que a gente via na internet brasileira sobre Evangelion era mais um meme do parabéns, né? O parabéns saiu do Evangelion. Parabéns, 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 parabéns. E eu fiquei pensando, né? Caraca, mano, Evangelion de novo. Eu só assisti uma vez lá naquela época e nunca mais assisti de novo. Sei que continua bem popular no Japão e tal, mas tava meio esquecido ultimamente no Brasil. Pô, vai ser da hora assistir isso daí. Só que eu comecei a pensar, como será que o pessoal de hoje vai receber o Evangelion? Porque assim, um tempo atrás eu fiz um vídeo falando de alguns animes que eu gostava pra caramba, e entre eles eu citei o Akira e falei que ele era sensacional e tudo mais. Um dia eu vou fazer um vídeo aí falando sobre o Akira também. E eu recebi alguns comentários que me deixaram chocados, de pessoas falando assim, pô, mas Akira assim envelheceu meio mal, né, cara? Ele não tá tão legal assim não. E eu, caramba, velho, como assim? Teve até uma pessoa que disse que viu o meu vídeo, foi procurar o Akira pra assistir, assistiu e falou que achou uma porcaria, que o anime era super parado, os personagens falavam como retardados e não tinha nada demais nele, não tinha lógica, tanto hype em cima de uma coisa que hoje não é tão interessante assim. Eu, mano, mas o que vocês estão falando, velho? Akira, pô, é um dos melhores animes que existe na face da Terra. Mas eu fui assistir depois com o meu filho, né, que agora ele tá pra fazer 14 anos aí, em fevereiro. Eu acho que eu assisti ano passado com ele. E eu vi que realmente ele ficou assim, sabe, meio inquieto assistindo, porque o anime, apesar de ter a sua ação tanto quanto lenta, a animação que eles colocam é bem diferente do que se usa hoje, com grandes efeitos, grandes explosões, e a história, ela não é apresentada de uma maneira tão fácil assim de compreender. Então, um moleque de hoje em dia já não consegue absorver tão bem essa história assim. Talvez eles tenham razão, Akira envelheceu mal. E será que o Evangelion não envelheceu mal também dentro deste contexto? Porque, como eu falei pra vocês, muitas das coisas que surpreenderam no Evangelion, surpreenderam porque na época aquilo lá não existia nos animes. Se existia, era um pedacinho aqui, uma coisinha ali e tal, coisas que apareceram antes, mas um anime tão profundo e com aquela estética que eles apresentaram era muito surpreendente lá para os padrões de 1995, 1996. Só que hoje a gente vê muitos animes com histórias super elaboradas, grandes tramas, como a do Death Note, por exemplo, que é um anime excelente. O gore, cara, o Shingeki no Kyojin, eu acho que fez a coisa mais gore possível que a gente podia assistir num anime. Quer dizer, pelo menos na primeira temporada, né, que eu tô tentando assistir a terceira, tá difícil, mano, aquele negócio ficou muito ruim, putz grila. Que tristeza o Shingeki no Kyojin, viu? O Attack on Titans, né? Pra quem conhece só o outro nome dele. E dramas, assim, de personagens é coisa super comum de se ver nos animes hoje em dia. Naruto mesmo, que é um anime bem shonen, ele entupiu a série de fillers, trinchalhando, escancarando a psique de cada personagem, até um
um capanga do Orochimaru, nada a ver lá, tinha uma história super elaborada e trabalhada por trás da razão dele ir servir o Orochimaru. Então, hoje, eu não sei se o Evangelion traria novidades para as pessoas que nasceram depois daquela época. Eu tô muito curioso mesmo para saber como que vai ser a recepção do Evangelion nesse retorno que ele está tendo aí agora. Quando sair, eu quero pegar o meu filho para assistir com ele e ver o que ele vai achar, quais que vão ser as reações dele, e vou acompanhar aí também na internet os comentários da galera. E quero saber de vocês também o que vocês acham, como que vocês acham aí que o Evangelho vai ser recebido. Sem dúvida, pro pessoal que assistiu lá na época, curtiu, eles vão assistir de novo, vão relembrar e vão curtir bastante. Mas o pessoal mais novo, eu já não tenho tanta certeza assim, né? Vamos saber aí quando ele sair então. Mas gostando ou não gostando, achando que ele tá meio parado ou que ele tá meio desatualizado, eu acho super importante todo mundo que gosta de animes, que gosta de cultura japonesa e tudo mais, assistir o Evangelion e o Akira também, beleza? Hokuto no Ken, mais várias outras coisas aí das antigas, porque apesar de eles terem outro ritmo que não se usa mais hoje em dia e muitos dos seus conceitos já estarem fora de moda para os nossos tempos de hoje, esses animes aí são verdadeiros clássicos, e compreender como que estão os animes hoje vai ficar muito mais fácil se você souber as suas origens. É que nem na música eu falo dos Beatles, né? Os Beatles foram os caras mais influentes até hoje na música, e mesmo que você não gosta de Beatles, acha ele um pé no saco, uma banda sem graça e tudo mais, conhecer eles e conhecer a história deles é muito importante para você entender tudo que aconteceu depois que eles apareceram. O Evangelho então está mais ou menos aí nesse patamar. O negócio é um clássico e vale a pena conhecer sim. Espero que você tenha gostado do vídeo, deixe um comentário para nós, clique no gostei, compartilhe ele com os seus amigos. Se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui, nos vemos no próximo vídeo. Falou!